Você sabia que traumas de infância relacionados ao abandono, à rejeição, aos maus tratos, à violência física, mental e emocional, moral, o abuso sexual podem ocasionar transtornos mentais na idade adulta? E você sabia que em muitos casos a mediunidade está diretamente relacionada a isto? E eu vou compartilhar com vocês como a Ayurveda, a antiga medicina tradicional indiana, de mais de 7.000 anos, lida com as doenças relacionadas à mediunidade. A Ayurveda é composta de 4 livros, dentre eles o Atharva Veda. O Atharva Veda fala das antigas práticas dos Atharvãs, os antigos xamãs indianos que viviam em grutas, nas montanhas, e que eram verdadeiros sábios curandeiros. Na Índia, a mediunidade ela não é incentivada, porém é uma consequência do sadhana, que é a disciplina de um yogi, daquele que busca o caminho interior. Ou seja, quando você está em processo de evolução e ascensão espiritual na Índia, é natural você ver espíritos, conversar com os espíritos de uma forma natural e espontânea, sem necessariamente incorporar. Entretanto, há alguns casos em que o Atharva Veda prevê doenças relacionadas à ligação com espíritos atrasados, verdadeiros obsessores que se acoplam ao corpo mental e emocional de suas vítimas, ocasionando danos não só ao corpo físico, como ao seu mental. E como a Ayurveda enxerga resolver essas questões? Não é diferente do que é ensinado no Espiritismo. Um grande espírita chamado Dr. Bezerra de Menezes, a exemplo também de André Luiz, através do médium Chico Xavier, relatam que muitas doenças, sobretudo neurológicas, são de fato ocasionadas pela presença de espíritos sofredores. Então, o que há de comum entre a Ayurveda e o Espiritismo no que tange a solucionar essas questões? A primeira coisa é dar caminho a esses espíritos, ensinar-lhes o caminho da luz. Em alguns casos é necessário fazê-los afastar de si. A segunda coisa é a mais importante de todas, refere-se à reforma íntima. O sadhana, muito exigido entre os yogis, que é a verdadeira devoção e que não está relacionado a crenças, mas a dedicação à prática do desapego, da elevação de sua frequência vibratória na nossa linguagem terapêutica, é fundamental para que você possa, a partir daí, ter afinidade com seres superiores, com seres que podem efetivamente ser uma utilidade na sua caminhada aqui na Terra. E você, de fato, a partir daí, ser um exemplo para esses espíritos sofredores que eventualmente acoplam no seu perispírito, digamos assim, por uma questão de frequência de sofrimento, de dor, de raiva, de tristeza. Essas emoções são as que efetivamente atraem
o que nós chamamos de obsessores, seres perdidos, que ainda não encontraram seu verdadeiro caminho no plano espiritual após o desencarne. E existe uma forma muito comum de cair nossa frequência vibratória e atrair esses espíritos. Acontece que quando você passa por uma situação traumática, o teu cérebro fica fixado naquela memória. Ela não sai da cabeça daquele que sofreu este dano psíquico. E este trauma, ele pode estar relacionado à vida atual como à vida pregressa, a encarnações passadas. Então a pessoa vem como antena emissora e receptora de frequências vibratórias, e como ela está vibrando esta situação traumática, ela se conecta diretamente com esta realidade e fica ali num looping, num estado de paralisia mental em que ela não sai daquela realidade. Ela tem dificuldade de deixar fluir, de viver a vida como nós vivemos aqui na Terra, com os pés plantados na Terra, ancorados numa realidade tridimensional. Ela vive como se estivesse noutro mundo. E os transtornos psicóticos, os mais variados transtornos psicóticos presentes, na esquizofrenia, nos transtornos bipolar, na depressão psicótica, enfim, e em outros transtornos como a própria ansiedade, o pânico, em muitos casos estão relacionados a essas vivências traumáticas. Acontece que quando a pessoa está num estado psíquico muito voltado para um sofrimento, uma dor inesquecível e que a faz e que não permite que ela dê continuidade à sua vida, porque ela está quase sempre se remetendo a esta realidade, isto pode ocorrer de uma forma consciente, como eventualmente inconsciente, ou seja, a pessoa não sabe, porque de repente ela sente uma angústia tremenda. Ela não sabe porque ela tem um medo exacerbado. Ela não consegue entender que sentimento profundo de culpa, se ela não cometeu nenhum ato, ela não se lembra de ter cometido nenhum ato tão grave assim. E quando ela começa a estar vivenciando esse estado fora da realidade, ela se conecta com outros mundos, com o que nós chamamos de mundos paralelos, ou o mundo espiritual. Quando ela se conecta com esse mundo espiritual, ela vai se conectar com este mundo na frequência vibratória, na faixa vibratória com a qual ela se sintoniza. E como ela está sintonizada na dor, no sofrimento, no trauma, ela vai atrair o quê? Os personagens envolvidos com esse trauma, com este drama, desta ou de outras vidas, como também com outros espíritos que acabam também, passaram pela mesma situação traumática de dor e sofrimento, também tenderão a se aproximar desta pessoa. Então ela passa a ouvir vozes, ela passa a ver vultos, ela passa a sentir a presença de espíritos, como se estivessem a observando. E aí o médico psiquiatra, que não entende desta outra realidade, ele vai diagnosticar esta pessoa como tendo um transtorno mental. E o que é mais triste é o prejuízo que essa pessoa vai vir a obter através dos medicamentos ativadores e inibidores, carregados de efeitos colaterais altamente prejudiciais ao próprio sistema
nervoso. Ou seja, ao invés de ajudar, acaba prejudicando ainda mais. O que podemos fazer para libertar esta pessoa deste mal? Veja, se você passou por traumas de infância, como abandono, rejeição, violência verbal ou física, ou qualquer situação que você vivenciou ou presenciou, saiba que você é um potencial candidato a sofrer de transtornos mentais em algum momento. Basta um novo evento estressor em sua vida para ativar este processo. E o que nós podemos fazer para libertar a pessoa de vivenciar esta realidade fora da realidade? A primeira coisa é identificar e curar o trauma que a associou, que a fez sair da sua realidade, que a fez parar de trilhar o seu caminho. O segundo passo, a segunda coisa que pode e deve ser feita e é extremamente benéfico, é aceitar a sua condição de médium e passar a se conectar com outros seres que permitam que, neste processo de mediunidade, faça com que o seu cérebro saia desse looping, que faça com que você saia deste estado de vitimismo, de sofrimento excessivo, que te faz ficar preso a uma realidade que já não constitui a sua realidade atual. Então, quando você exerce a sua mediunidade, você tem a oportunidade de mudar os canais cerebrais, a mudar os caminhos neurais no seu cérebro. E isto que eu estou falando tem comprovação em arquivos científicos indexados na PubMed, comprovados pela neurociência. E eu posso te dizer que, como médium que sou, que nós temos observado muito isto. Pessoas que chegam a um centro espírita com diagnóstico de transtornos mentais, elas passam a recobrar o seu equilíbrio. Porém, é fundamental encontrar uma casa muito séria, que tenha responsabilidade no exercício da mediunidade, que possua aí estudos que proporcione você ampliar esta visão. Apesar do Brasil ser o país com maior atividade mediúnica em todo o mundo, é onde o espiritismo e a mediunidade avançou muito, é ainda o país onde há o maior preconceito. Veja que a mediunidade nos Estados Unidos, na Rússia, na França, no Reino Unido, é estudada de forma ostensiva. Ela é considerada uma ferramenta fantástica para profissionais que são contratados, por exemplo, pelo FBI nos Estados Unidos ou a KGB na Rússia, para colaborar com a investigação criminal, por exemplo. Existem plantas medicinais, fitoterápicas, com comprovação científica, plantas estas desprovidas de efeitos colaterais que podem ser extremamente benéficas nos casos dos transtornos psicóticos. A ashwagandha, que é uma planta indiana, a Bacopa munieri e a cúrcuma, por exemplo, extremamente benéficas e eficazes no tratamento de esquizofrenia, por exemplo, e transtornos bipolares. A rhodiola rósea, a melissa e o manjericão. Estas plantas medicinais possuem efeitos fitoterápicos que causam benefícios tanto à saúde mental como à saúde emocional, permitindo ao cérebro encontrar novos caminhos neurais. Essas plantas, elas têm a capacidade de reduzir a exacerbação da amígdala, que é a parte cerebral relacionada ao emocional
e que coloca a pessoa em estado de alerta excessivo, conectando-a eventualmente a estados emocionais extremamente danosos à sua saúde mental. E outras práticas terapêuticas, que são os pranayamas, que são as respirações yogis, que eu entrego aqui no meu canal, como também as práticas de meditação. E por fim, eu gostaria de compartilhar com vocês a importância da reprogramação mental e emocional de pessoas que vivenciaram traumas de infância ou de outras vidas. A reprogramação mental e emocional nesses casos é extremamente necessária, útil e eficaz para trazer a pessoa de volta à sua realidade. Antigamente acreditava-se que os transtornos mentais não tinham cura, porque era observada uma deformação cerebral nestas pessoas. Mas recentemente, alguns estudos revelaram que quando você muda os caminhos neurais, ou seja, quando você muda a sua maneira de enxergar a vida, quando você muda a sua maneira de interagir com o seu emocional, ou seja, você passa a utilizar a inteligência emocional, e quando você muda a sua maneira de lidar com as diferentes situações da vida, mesmo você sendo portador de um transtorno mental, o cérebro passa a retomar a sua forma saudável e passa a exercer funções neurológicas saudáveis. Então, entenda, você pode hoje não possuir transtornos mentais, mas você sabe que possui ainda memórias e lembranças extremamente dolorosas do seu passado. Então, não deixe que o transtorno emocional vire um transtorno mental. E se virou algum transtorno mental, não permita que isto se prolongue por muito tempo, porque isto de fato pode causar danos ao sistema nervoso, sobretudo o cérebro, tornando esta cura mais difícil. Ok? Gratidão. Shalom.